Boa noite, meus amados. Que bom poder estar aqui nessa noite para poder engrandecer o nome do Senhor. Hoje nós temos um dia agradável. À tarde, nessa tarde, nós já tivemos ali um culto na casa da irmã Maria Júlia, um culto de gratidão a Deus. Foi uma tarde maravilhosa, onde pudemos ali falar da graça do Senhor para irmãos e muitos amigos. Muitos amigos, com distanciamento, nós conseguimos realizar um grande culto de louvor e gratidão ao Senhor. Nós usamos ali a palavra no Salmo de 116, quando falava do amor do salmista para com Deus e depois da sua gratidão. E ele colocou a sua vida à disposição do Senhor. Por isso que nós, como filhos de Deus, estamos aqui trabalhando para o Senhor, cumprindo o objetivo do Senhor. Somos servos de Deus, estamos nesta terra para servir o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, cantando daqui a pouquinho, mas antes nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, as bênçãos que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Convido você que está nos acompanhando pelas redes sociais, o Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, o Instagram também da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Facebook do pastor Helenilson e outros irmãos que estão compartilhando. Convido a todos vocês que estão nas suas residências, que estão nos acompanhando, nesse momento, a convidar todos os seus membros para participar deste culto. A igreja é uma igreja viva, uma igreja poderosa, e como igreja nós estamos aqui nesse local para servir o Senhor. A sua casa é uma extensão da nossa igreja, onde você já está adorando o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós vamos estar orando ao Senhor, nós vamos estar invocando o nome do Senhor. Eu quero convidar a irmã Márcia, ela vai estar vindo ao microfone e vai estar dirigindo ao Senhor uma oração de gratidão, oração de louvor, de intercessão. Vai ser uma tríplice oração, um clamor ao nosso Deus para poder agradecer o Senhor por todas as bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Obrigado pelo dia, ó Deus, de hoje, poder estarmos, ó Deus, louvando e engrandecendo, bendizendo o teu santo nome, que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, nos fortalece a alma. Ó Deus, nos motiva a continuar pregando, ó Deus, proclamando as tuas verdades, aqueles corações que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Ó Deus, nós te rendemos graça, ó Deus, pela vida da tua igreja, aqui, ó Deus, representada aqui neste lugar, ó Deus, e os teus servos que se reúnem para cultuar, ó Deus, o teu nome, ó Deus, seja qual for, ó Deus, o lugar de adoração, mas que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Deus, abençoando cada um. Seja com as nossas irmãs e irmãos que estão enfermos, ó Deus, nos seus lares, acamado como a irmã Maria, ó Deus, a irmã Maria do Carmo e tantas outras, porque o Senhor conhece a vida de cada um. Esteja fortalecendo, ó Deus, dando a recuperação, ó Deus, no tempo do Senhor. Ó Deus, fica conosco, fale aos nossos corações, ó Deus, através da tua palavra, dos louvores, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ser com missões nacionais, ser com os nossos missionários, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a fé dos teus servos, dando sabedoria, usando na pregação da tua palavra e amando, ó Deus, as pessoas que necessitam, ó Deus, da graça e da misericórdia do Senhor, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama com um amor especial. Muito obrigada, no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.
Nós vamos ler o Salmo 150. Nós vamos ler esse Salmo de número 150. Abra a sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 150. Você que está em casa, você vai nos acompanhar aí pelo sistema de multimídia da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Você vai poder acompanhar. Já está desse lado aqui, lá no alto, na sua tela aí em casa, você vai poder nos acompanhar. O Salmo de número 150 é um salmo de louvor, um salmo de adoração ao nosso Deus. Convido você a meditar um pouco na leitura. Você vai estar lendo, no mesmo estado que você vai estar lendo, você vai estar meditando. O Salmo de número 150 diz assim: louvai o Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufe e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor, louve ao Senhor. Então, é o nosso objetivo de louvar ao Senhor. Diz ali o final: louvai ao Senhor. Como que nós devemos louvar o Senhor? Louvamos o Senhor cantando, louvamos o Senhor trabalhando, louvamos o Senhor colocando a nossa vida à sua disposição, evangelizando, testemunhando. Nossa vida deve ser um espelho de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Não somos referenciais, mas devemos ser espelho. As pessoas olharem para nós e ver como que a vida do crente mudou, como que aquela pessoa mudou depois que conheceu o Senhor, depois que teve um encontro com o Senhor. Por isso que devemos louvar o Senhor. Por isso, vamos continuar louvando o Senhor com o hino 301. Crer e observar. Vamos adorar o Senhor. Em Jesus confiar. Você confia no Senhor? Você tem colocado a sua vida à disposição do Senhor? Você tem colocado tudo aquilo que você almeja diante do Senhor? Não almeja coisas grandes, almeja a vida espiritual. Não olha para grandes empreendimentos, mas olha para uma vida espiritual no Senhor. Porque Deus tem projeto para você. Deus tem projeto para a sua família. Então invista na vida espiritual para você crescer diante do Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar todo quanto ordenar, o fiel
que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Venho crente, zeloso e leal, com seu rosto mirar, os segredos privar, seu consolo constante e leal. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, ó fiel obedece ao que Cristo manda. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, agradecer o Senhor por estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero convidar agora para falar com o Senhor a irmã Epifânia. Ela vai estar vindo ao microfone e vai estar engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero convidar todos os irmãos, aqueles que puderem, no santuário, a se colocar de pé. E nós vamos, nesse momento, orar e agradecer o Senhor por Ele estar recebendo o nosso louvor. Grandioso, maravilhoso Deus Pai, muito obrigada, Senhor, estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor, para agradecer e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. Senhor, meu Pai, abençoe meu Pai, ó pastor, Senhor, que vai entregar a mensagem, Senhor, usa poderosamente o Teu servo, Senhor, fiel. Abençoe a todos nós que estamos aqui também, irmãos, amigos, todos que estão nos vendo também, que esteja, meu Pai, refletindo, meu Pai, sobre a cada dia mais essa mensagem, a palavra do Senhor. Obrigada por tudo, abençoe a vida de cada um de nós, muito obrigada. Peço que o Senhor esteja também, meu Pai, abençoando as pessoas também nas redes sociais. Obrigada por tudo, em nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Na carta que Paulo escreveu aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. A você que está em casa, abra também a sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia. E, durante o culto, mantenha a sua Bíblia aberta para você consultar o que tem no texto, a palavra do Senhor. Você vai achar muitas coisas boas. Você vai entender à luz da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler o versículo 12 após o versículo 13. Nós vamos estar lendo esses dois versos. Abra aí a sua Bíblia. A palavra de Deus, mantenha sempre aberta a tua palavra, a palavra de Deus. Primeiro, Tessalonicenses 4, versículo 4, 13, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, perdão. Vamos ler ali a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e procureis viver inquieto, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com a vossa própria mão, como já vô-lo mandamos.
a fim de que andeis dignamente para a construção de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem. Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós queremos falar nesta noite sobre o conceito cristão do trabalho. Está aí, tá? Na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses 4, 11 e 12, nós vamos deter nesses dois versos, e vai falar sobre o conceito cristão do trabalho. Às vezes a gente quase não vê um pregador trazer uma mensagem sobre o trabalho, mas nós vamos falar sobre os dois tipos de trabalho. Sobre o trabalho físico, é aquele que nós trabalhamos para o nosso sustento físico, e o trabalho espiritual também é físico, porque depende do nosso caminhar para com o Senhor. E quando nós observamos, falando sobre o trabalho, Deus sempre chamou homens trabalhadores. Deus nunca chamou homens, mulheres que não gostassem do trabalho. Quando o Senhor estava caminhando ali à beira do mar, da Galileia, pelas estradas da Cesareia, Deus começou a chamar os seus discípulos. E o primeiro em que Deus chamou foi Pedro. Foi Pedro, Tiago e João. Eram 3 irmãos. Eles estavam trabalhando, eles tinham uma companhia de pesca. Pedro, ele não tinha leitura, mas era um ser inteligente. Pedro estava trabalhando, tinha outros barcos que pertenciam a Pedro. A Bíblia nos diz categoricamente que Pedro e Tiago e João trabalharam a noite toda e não conseguiram pescar nenhum daqueles peixes que eles precisavam de colher para pagar tributos. Pedro estava preocupado, porque todas as vezes que eles pescavam, chegavam à praia, eles precisavam pagar o tributo. Era um tributo pessoal de cada membro da família. Era o imposto que se pagava sobre cada membro da família. E eles tinham esse compromisso, estavam preocupados. Quando eles chegaram à beira, ali à praia, saindo do mar, chegaram à praia, eles ficaram preocupados. Jesus viu Pedro nervoso, e aí ele então senta à beira daquele barco, à borda do barco, e manda que avance. E sobre a palavra, Pedro havia reclamado: Senhor, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Olha só, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob tua palavra, debaixo da tua palavra, nós vamos novamente voltar ao mar. E eles foram. Eu acredito que Jesus foi conversando com eles para acalentar, para acalmar aqueles corações. Pedro estava nervoso, ele estava já estressado, já poderia ficar agonizado, poderia entrar numa depressão, poderia ter algum problema de saúde mental, mas ele foi acalentado por Jesus. E chegando uma boa distância da praia, Jesus manda que ele jogasse a rede de um lado, e ele então, sob a palavra do Senhor, lançou a rede. E a Bíblia diz que foram mais de 152 grandes peixes. Foram uma quantia significativa que eles precisaram chamar outros barcos para chegar perto do barco de Pedro, Tiago e João, para dividir a carga. E eles chegaram ali, recolheram aqueles peixes, levaram para a praia, venderam e pagaram tributos. Mas é interessante que ao chegar à beira daquela praia e cumpriu todo aquilo que era para ser cumprido, vender os peixes, pagar o tributo, sustentar a família, Jesus virou para aqueles 3 homens e disse para eles: de agora em diante vocês serão pescadores de homens, de almas, vocês vão trabalhar para a vida espiritual. Pedro não pensou 2 vezes, deixou tudo. Ele não reclamou com Jesus. Ele poderia falar: Senhor, eu preciso trabalhar para sustentar a família. Mas Deus chamou, Deus sustentou. Quando Deus chama, Deus sustenta. Deus sempre chamou homens trabalhadores. A Bíblia diz também de um outro homem trabalhador, se chamava o apóstolo Paulo. Antes era Saulo de Tarso. Saulo era trabalhador,
ele trabalhava para o governo, ele tinha um belo cavalo, ele cavalgava, ele tinha soldado à sua disposição, ele ganhava tanto dinheiro que ele tinha casas, ele tinha muitas coisas boas. Mas Paulo caiu no caminho de Damasco, e quando ele cai ali, ele caiu diante do Senhor, sob a palavra de Deus, e o Senhor então falou para Paulo: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Ele só disse uma palavra de reconhecimento: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus em que você persegue. E Jesus então mandou que ele entrasse numa casa e ficasse ali durante 3 dias, 3 noites. Paulo não comeu, não bebeu. E Deus preparou aquele homem através do seu filho Jesus. Paulo aceitou a Cristo. Ele abriu os olhos no reino de Deus. Até então ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a lei, ele era doutor da lei, ele era fariseu, ele era professor, ele era filósofo, mas ele, com a Bíblia na mão, ele não conhecia a luz da palavra de Deus. Mas mediante o Espírito Santo de Deus na sua vida, na vida de Paulo, Paulo agora, ele volta a olhar com os olhos da fé. E ele abriu os olhos no reino de Deus. A Bíblia diz que caiu como escama, e ele passou a enxergar. Paulo agora era denominado o último apóstolo, o apóstolo de Jesus Cristo. Paulo começou a trabalhar para o Senhor. Paulo começou a trabalhar noite e dia. Paulo, ele começou a ganhar almas. Ele colocou muitas pessoas no reino de Deus. Através da pregação de Paulo, centenas e milhares de pessoas aceitaram a Cristo. Homem trabalhador, um homem que viveu para a glória do Senhor. A Bíblia está repleta de homens assim, homens como Obadia. Segundo os históricos, Obadia era boiadeiro, ele gostava do campo, ele era lavrador, ele cuidava do gado, mas Deus chamou Obadias para profeta, e ele aceitou o desafio. Muitos e muitos outros, estamos falando daqueles que estão no contexto bíblico, fora aqueles que não estão no contexto bíblico, que não têm os seus nomes escritos nas capas da Bíblia, mas aqueles que nós conhecemos, como pastores, irmãos, que deixaram tudo para servir o Senhor, foram para os campos missionários. Nós estamos em um período missionário, aonde a Igreja Batista do bairro Novo Mundo, aqui na pequena cidade de Cardoso Moreira, é uma igreja missionária, é uma igreja que proclama o nome do Senhor, anuncia o nome do Senhor, diz para o mundo inteiro que Jesus Cristo salva. Homens e mulheres aqui desta igreja têm colocado as suas vidas à disposição do Senhor. A você que está nos ouvindo pelas redes sociais, é necessário que você também coloque a sua vida à disposição do Senhor. Quem sabe você já recebeu um chamado. Ouça a voz do Senhor, como ouviu Paulo, como ouviu Pedro, como ouviu Obadias, como ouviu também Abraão. Abraão era um homem que amava a Deus, mas antes disso ele vivia na Mesopotâmia, uma pequena cidade, uma cidade chamada Ur dos Caldeus, região da Babilônia. Naquela região, depois Abraão, ele foi para uma terra distante, das terras dos cananeus, mas ele encontrou com Deus. Deus chamou Abraão, ele fez promessa. Deus prometeu a Abraão, nosso patriarca. Ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu a voz do Senhor. Mas quem era Abraão? Um homem trabalhador. Abraão, ele era um homem que trabalhava, que gostava de trabalhar dignamente, que ele tinha uma fazenda, ele tinha muitos gados, ele tinha muitos animais, ele tinha servos e servas à sua disposição. Deus olhou para aquele homem trabalhador e chamou para o seu reino. Abraão ouviu, entendeu, colocou a sua vida à disposição do Senhor, entendeu que quem estava chamando era um Deus poderoso. Ele ouviu a voz do Senhor e ele atendeu o Senhor, passou a caminhar para o Senhor. Quando nós falamos do conceito do trabalho, nós estamos em uma série de mensagens falando sobre consagração total. Nós precisamos também entender que quando somos trabalhadores, tanto no campo para o sustento físico, como também no campo espiritual, nós precisamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor para servir um Deus vivo, um Deus poderoso, consagrar a nossa vida
ninguém está isento de ganhar dinheiro. Ninguém está isento de enriquecer, mas a maior riqueza que nós precisamos alcançar é a riqueza espiritual. As pessoas pensam em muito dinheiro, grandes empreendimentos, fazendas, sítios, casa de veraneio, carro novo, iate, apartamento, mas as pessoas não investem na vida espiritual. Nós precisamos trabalhar, sim, para ganhar o nosso sustento. Daquilo que você ganhar, não se esqueça, 10% pertence ao Senhor, porque a Bíblia diz, não rouba ao Senhor, não deixe de entregar aquilo que pertence ao Senhor. Há crentes que não gostam de ouvir essa palavra, é dízimo, é verdade. Se você tem um emprego, quem te deu? Foi Deus. Você pode dizer, mas eu fiz concurso, eu sou inteligente. Deus te deu a inteligência. Porque quando Deus fez o homem, Ele colocou nas partículas que nós temos no nosso sistema nervoso central, aqui no nosso cérebro, nós temos mais de 10 milhões de células nervosas, tudo colocado pelo Senhor. E aqui nós temos a célula da inteligência, a célula do conhecimento, ou seja, nós temos muitas coisas, mas quem colocou isso na nossa mente foi Deus. Deus dá oportunidade ao homem. Deus dá oportunidade ao homem de adquirir, de ser mordomo, mas o homem precisa reconhecer que sem Deus não tem como viver. Sem Deus a gente não tem prazer de viver. Hoje, quando nós falamos à tarde naquele culto, nós falamos ali, olha, nós devemos viver o tempo todo agradecendo o Senhor. Nós devemos viver o tempo todo colocando a nossa vida à disposição do Senhor. O tempo todo, o Espírito Santo, Ele precisa ser o nosso administrador. Ele precisa andar, ou melhor, comandar a nossa vida. Consagração total, meus amados, total, envolve uma atitude consciente e cristã em relação ao trabalho. Tanto no campo físico, ou no sustento físico, ou no sustento espiritual. Nós precisamos chegar em casa, abrir nossa despensa, e lá ter o pão, lá ter o arroz, lá ter o feijão, lá ter o leite, enfim, algo para a gente comer. Mas nós precisamos também abrir a despensa espiritual e saber que ali nós temos sustento dado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos comer, nos alimentar da palavra de Deus, nos robustecer para que possamos alcançar um patamar muito alto, para então abraçar o Senhor. Assim nós vamos viver uma consagração total, uma atitude para com o Senhor. A Bíblia nos diz isso. Consagração total envolve uma atitude consciente e cristã em relação ao trabalho. Uma ótica evangélica dessa atitude, geralmente definida como esforço economicamente útil da minha vida para com o Senhor. Aí sim nós vamos ter também uma vida espiritual abundante. O trabalho, geralmente, nós tiramos nosso sustento. Do trabalho nós compramos as nossas vestimentas. Do trabalho nós compramos as joias para aqueles que gostam de usar as joias. Ninguém está isento, não é errado você usar um cordão, um anel, algo de brilhante. Você pode, vai adquirir. Mas não se esqueça do Senhor. Se você tem dinheiro para comprar um notebook novo, um smartphone novo, olha, Deus te abençoe, mas não esqueça do Senhor. O Senhor só quer 10% daquilo que você ganha. Se você é um cristão consciente, se você é um cristão genuíno, você vai entender que a palavra de Deus nos diz, roubará o homem ao Senhor em quê? Nos dízimos ou nas ofertas. Entrega o que é do Senhor e vive superabundante com seus 90%, para que você possa ter aquilo em abundância dado pelo Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós realizamos um sonho diante do Senhor, com aquilo que o Senhor nos dá, a igreja do Senhor se alegra, porque quando alguém é abençoado, a igreja ela é abençoada. Nós precisamos viver isso em harmonia com Deus, em paz com Deus. A Bíblia diz que Deus preparou o homem para que ele pudesse trabalhar no campo. E é claro, isso nós vemos lá em Adão e Eva, quando eles estavam no jardim do Éden.
o primeiro emprego que Deus criou, que nasceu nesta terra, era ser lavrador. É um emprego digno, é um emprego por excelência. Está na Bíblia. A Bíblia nos diz categoricamente, lá em Gênesis 2, versículo 15, tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Deus colocou ali, foi Deus. Depois o Senhor tirou eles do jardim e disse, agora você vai viver do suor do teu rosto. Vocês vão viver agora do suor do seu rosto. Era isso que Deus queria. Foi isso que Deus determinou para o homem, vai trabalhar. Deus, Ele nunca chamou alguém que não gostasse do trabalho. A Bíblia nos diz que aquele que não trabalha faz mal à igreja do Senhor. Ou seja, vamos dizer na realidade, o homem preguiça, a mulher preguiça, faz mal à igreja do Senhor. Temos que ser trabalhadores. Há pessoas que ficam incomodadas quando aposenta. Eles voltam ao trabalho, nós temos muitos aí que voltam ao trabalho, eles não conseguem ficar parados, eles querem trabalhar, se envolvem em algo, porque não conseguem ficar parados. Que coisa maravilhosa é o trabalho, e tem pessoas que não gostam do trabalho. Alguém já falou por aí, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Então vai lá matar Deus. Vai lá e mata Deus. Leva uma faca, leva um revólver, leva uma bomba, vai matar Deus. Porque foi Ele que inventou o trabalho. O trabalho é bom, dignifica, fortalece. É um exercício físico, um exercício mental. É gratificante. Há pessoas que não gostam de ficar parado. Vale a pena trabalhar. Por isso que eu quero convidar você para a gente trabalhar mais um pouquinho sobre esse conceito do trabalho. A gente sabe muito bem que os nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão pai de Isaac, Abraão avô de Jacó, eram netos, filhos, pai, eles trabalharam, eles gostavam de trabalhar, ensinaram os filhos a trabalharem. É verdade. Por isso nós temos aqui algum conceito do trabalho. E aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, uma necessidade. O trabalho é necessário. Sem o trabalho, a igreja não poderia sobreviver, porque a igreja, ela vive de quê? Dos dízimos, das ofertas dos crentes fiéis. Dos crentes fiéis. A igreja, ela move em torno disso. A igreja, ela sustenta os missionários. A igreja, ela encaminha uma oferta para o plano cooperativo. O plano cooperativo vai à associação, que chega à convenção estadual, depois vai à convenção brasileira, vai à Aliança Batista Mundial. É assim. E aí, desse dinheiro, vem para os departamentos, união feminina, união masculina, união de jovens e adultos, e vem para as crianças. É assim. Vai um pouco para missões nacionais, para missões mundiais, para missões estaduais, para missões locais. É assim. O dinheiro da igreja é usado assim. Mas esse dinheiro vem de quem? Dos homens e mulheres que trabalham, que gostam de trabalhar, que gostam de dizimar, que gostam de ver a igreja crescendo. Por isso que diz que é uma necessidade. E diz ali, em 1 Tessalonicenses 4:11, 1 Tessalonicenses 4, versículo 11, diz, e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. Ele está dizendo, vai trabalhar, como já vos mandamos. É por isso que o provérbio diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Nós não podemos nos esquivar de um trabalho, surgiu, vamos trabalhar. Às vezes as pessoas dizem por aí, não há trabalho. Tem. O primeiro trabalho, inventado pelo Senhor, criado pelo Senhor, que é trabalhar na agricultura. Há muitas vagas para as pessoas, mas ninguém quer voltar ao campo. As pessoas preferem fazer outras coisas ou ficar parado do que ir ao campo. Há trabalho na terra para todos. Há trabalho. Precisamos trabalhar. De lá eu vim,
também cortei cana, também capinei, varri rua, varri cemitério, trabalhei na rua, pintando meio-fio, mas fui caminhando. Deus me deu a oportunidade de crescer, de chegar onde cheguei. Mas se for necessário voltar novamente lá ao facão, cortar cana, capinar, estamos aí. Não podemos ter vergonha. O trabalho dignifica. Nós precisamos trabalhar. A Bíblia nos diz claramente: trabalha com as suas próprias mãos. Procure algo para fazer, mas não esquece de servir o Senhor. Trabalhar para o Senhor também é essencial. Esse é um conceito cristão do trabalho. Ainda nesse versículo 11, nós temos que, diz que é um mandamento do Senhor, como já vos mandamos, está ali. Nós estamos, a Bíblia diz como já vos mandamos, é um mandamento do Senhor, vá trabalhar. Tanto no campo físico, para o sustento espiritual, devemos trabalhar. Como membro de igreja, nós precisamos trabalhar também, evangelizar, ser professor da escola bíblica dominical, fazer algo para o Senhor. Mas também precisamos continuar trabalhando. Se você já aposentou, ainda pode fazer alguma coisa, vai lá. Talvez trabalhar lá no seu sítio, ou talvez plantar no seu quintal algo para se distrair. Temos que continuar trabalhando até que Cristo volte. Aqueles que não podem mais, aqueles que não podem trabalhar. Mas tem muitas pessoas que estão em cima de uma cama, que eles procuraram um meio de trabalhar. Hoje, há muito meio de trabalhar, até pela internet. Há muitas pessoas trabalhando. No meu tempo de criança, nós tínhamos que trabalhar. Trabalhávamos mesmo. Era um trabalho que a gente trabalhava para ganhar um dinheirinho. Para o final de semana, poder comprar uma bala, comprar um zorro. Era um zorro, era um bichinho desse tamanho, de caramelo, muito gostoso. Mas a gente trabalhava. No meu tempo eu vendia banana, vendia milho, eu vendia muitas coisas para ganhar. E eu aprendi assim, que quanto mais a gente trabalha, mais o Senhor se agrada. E aí o Senhor, nesse inteirinho, me chama para o ministério. Eu estou servindo o Senhor, porque o Senhor me chamou do campo, do trabalho, para o trabalho espiritual. Quem sabe Deus está te amando também. Nós podemos fazer algo. Talvez as crianças de hoje já não querem isso. As mães mandam lavar uma louça, varrer uma casa, as crianças não querem. As crianças de hoje precisam se despertar para o trabalho, para ser um homem honesto amanhã. Porque se a gente não trabalhar, nós não vamos ser um homem honesto amanhã. As pessoas que não trabalham têm a mente vazia. E a mente vazia sem Deus, diz que é a oficina de Satanás. Ele começa a maquinar as coisas contra os seus amigos, contra os seus colegas. Enfim, a mente sem Deus, uma mente sem trabalho, uma mente que não se envolve com nenhuma obra, nem com trabalho físico, nem com trabalho espiritual, é uma mente infértil, onde o inimigo ele quer minar e destruir. A Bíblia nos diz ainda, lá em 1 Tessalonicenses 4,12, que o conceito cristão do trabalho, um testemunho, a fim de que andeis dignamente como os que estão de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Então, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz, a fim de que andeis dignamente com os que estão de fora. Um crente diligente, um crente laborioso, um crente trabalhador, um crente recomendado pelo Evangelho de Jesus Cristo, que vive com a palavra do Senhor na mente e no coração, eles ajudam os de fora. As pessoas que estão de fora estão olhando para o crente, que homem trabalhador. De dia ele trabalha, à noite está na igreja. É verdade. Havia um homem assim. Um homem que de dia ele colocava o seu uniforme, estava trabalhando, e quando ele chegava em casa, ele tomava um banho, ele se preparava, botava um terno e ia para a igreja, pegava sua bicicletinha e ia para a igreja.
com a pastinha, era assim, os crentes do passado. Alguns hoje, do dia de hoje também é assim, continua. Ia para a igreja, pregar o evangelho. Muitos que andavam a pé, distância, de uma montanha a outra, andando 5, 6, 10 quilômetros para pregar o evangelho, ia feliz e voltava feliz. E não tinha esse negócio de estresse, depressão, era raridade, porque havia um envolvimento, a mente estava ocupada com o trabalho físico, com o trabalho espiritual. Vale a pena servir o Senhor. Então a Bíblia nos diz claramente que é um testemunho, devemos testemunhar. Os de fora veem com os bons olhos. Um preguiçoso põe a perder toda a preciosidade da mensagem que pregamos ao mundo. Por isso que o sábio diz, vai ter com a formiga preguiçoso. E avançando, nos diz que o conceito cristão do trabalho, nós vamos lá em 2 Tessalonicenses 3,11, é uma ocupação digna. A Bíblia diz que é uma ocupação digna. Olha o que diz aí, 2 Tessalonicenses 3, versículo 11. Andam, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. É o que diz a palavra do Senhor. Aquele que não trabalha, vive biscoitando a vida dos outros durante o dia. Vive se intrometendo na vida dos outros durante o dia. E quando nos envolvemos com o trabalho, não temos tempo para os tititis. Está aí a palavra do Senhor. O ocupado com o seu próprio trabalho, tratando os seus negócios. O crente não tem ocasião para viver fiscalizando os outros, buscando a maledicência, ou seja, falando mal dos outros. Devemos estar ocupados, trabalhando, servindo o Senhor. E por último, nós vamos observar em 2 Tessalonicenses 3,14, mais outro conceito cristão do trabalho, é um bem para a igreja. Olha só que coisa maravilhosa, um crente trabalhador, um bem para a igreja. Não tenhas relações com eles. Olha, está dizendo, não tenha relações com aqueles que não trabalham. Mas se alguém não obedecer a palavra por esta carta, notai-o, e não tenhas relação com ele, para que se envergonhe. O apóstolo Paulo falou para a igreja, esses que estão aí, que não têm trabalho, e vivem biscoitando a vida dos outros, estão dentro da igreja, ou querendo estar dentro da igreja, fique fora deles. Porque são perniciosos, são perigosos, ficam maquinando contra os outros. O trabalhador, ele é um bem para a igreja, mas aquele que não trabalha para o Senhor, é terrível, causa problema. Por isso que Deus chama trabalhador. Eu conheço pastores que foram consagrados, mas já tem anos e anos, e não consegue ministério. Alguém já chegou para mim em uma ocasião e disse, pastor, me ajuda, pastor. Eu já estou chegando para a idade, sou pastor e não tenho igreja. Eu falei assim, olha, ministério não é trabalho. Ministério é ministério, Deus chama. A gente trabalha pela uma gratificação, a gente trabalha até de graça. Nós não estamos aqui para receber. A igreja gratifica porque a igreja é amorosa, porque a igreja entende que aquele que prega o evangelho também vive do evangelho. Está aí, é bíblico isso. Mas ministério é sacrifício, ministério é luta, ministério é provação, ministério é chamado de Deus. É Deus que chama. Quando Deus põe no ministério, Ele sustenta. Quando Deus coloca no ministério, Ele enraiza o seu servo ali. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó. Jacó, então, ele ensinou os seus filhos a andarem dignamente. Ele ensinou os seus filhos a viver dignamente.
Ele colocava os seus filhos no campo: vocês vão trabalhar, vai tomar conta das ovelhas, vocês vão lavrar a terra, vão plantar para a gente comer. Jacó ensinou. Alguns deles começaram a fazer as coisas erradas. Jacó então começou a puxar a orelha dos filhos. E ele então conseguiu ajustar, mesmo já estando com a sua vista fraca, não enxergando mais nada, mas ele conseguiu ajustar a vida de cada filho e salvou os seus filhos, tornando-se uma grande nação. Vale a pena trabalhar, vale a pena trabalhar, colocar a nossa vida à disposição do Senhor, trabalhar na vida para o sustento físico e para o sustento espiritual. Deus, Ele continua chamando homens e mulheres que gostam de trabalho. Deus, Ele não chama pessoas que não gostam de trabalhar. O nosso Deus é assim. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Ele tem propósito para você. Mas seja um trabalhador, seja honesto, deixe a sua vida à disposição de Deus. Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe a você, meu amado, a você que está nos seguindo pelas redes sociais. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nós. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos suplicar ao nosso Deus a graça dEle sobre a vida de cada um de nós. Coloca a sua vida à disposição do Senhor. Coloca a sua vida à disposição do Senhor. O que você almeja nesse momento? Você almeja o quê? O que você está querendo? Então deixa Deus cuidar da sua vida. Trabalhe para o Senhor. Coloca a sua vida à disposição do Senhor. Deus abençoe cada um de nós. Temos alguém aí que pediu oração ou está nos acompanhando? Nós temos a Simone Abreu. Deus abençoe. Nós temos também a Gessi Carvalho. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos estar orando também pela irmã Maria Iris. Vamos estar orando. A irmã Eulina. Deus abençoe. Vamos estar orando pelos outros irmãos que estão enfermos. Não tem mais condições de caminhar para a igreja. Deus abençoe a irmã Maria Amélia, está aqui conosco. Deus abençoe a irmã Rosa também. Uma Merinda, uma guerreira. Uma serva de Deus. Deus abençoe. Vamos colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Deus bendito, poderoso, único, maravilhoso. Obrigado, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar esse momento de adoração. Abençoe, meu Deus, aquelas pessoas que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Ó Deus, cubra essas casas do poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado pela vida dos irmãos que estão sendo sustentados mesmo no leito da enfermidade. Ó Deus, como Tu és grande e poderoso. Nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos.